Gente, sabe esse vídeo que tá bombando? Na verdade é um debate, né? Que tá bombando aí de um treinador versus 30 gordos. Nossa senhora, tá bombando na internet, né? Eu vou ver se eu deixo alguns pedacinhos aqui pra vocês, mas eu quero trazer algumas reflexões. Eu assisti ele, depois eu assisti ele de novo com a minha família. E sempre, como eu falo, né? Eu sou, além de educadora financeira, mas minha primeira formação em educação física. Então eu tenho bastante propriedade para falar sobre isso. Inclusive estou aqui cozinhando uma berinjela, colocando alho, cebola. E de fato, quando a gente começa a pensar que para tudo na vida a gente tem duas opções. Ou a gente simplesmente aceita, ah, eu sou assim mesmo, meu corpo é assim mesmo, a minha genética é assim mesmo, eu nasci numa condição financeira ruim, então eu vou continuar dessa forma, ou a gente se incomoda com aquilo e muda. Sempre fui uma pessoa assim, gente. Se eu me incomodo com alguma coisa, eu falo pra minha enteada, se eu tenho um problema, eu resolvo. Eu não consigo ficar postergando esse problema por muito tempo, porque eu não consigo fazer outras coisas, sabe? Eu não consigo simplesmente focar em outras coisas se eu tiver de fato um problema ali que está me incomodando muito e que eu não consigo resolver. E a gente vê ali em diversas partes pessoas que estão acima do peso, que estão obesas, mas que usam muitas vezes como justificativa para continuar dessa forma, que usam ali, ah, tá tudo bem, eu me aceito, né? Tinha até um termo que falava assim, ah, autoestima não cura diabetes. Porque se sentir bem, falar que eu me aceito e tudo mais, não vai fazer com que as doenças que pessoas obesas têm mais predisposição em ter, que elas simplesmente sumam, certo? Então, todas as vezes que a gente pensa sobre isso, será que essa atitude dessas pessoas obesas que eu trouxe para vocês, será que você também não está trazendo isso para a tua vida financeira? Ah, é assim mesmo. Eu me aceito endividado. Eu me aceito sempre tem que estar correndo atrás do dinheiro. Eu me aceito as pessoas pedirem as coisas para mim e eu sempre falar que sim, sempre ser a boazinha. Será que você não está trazendo isso para a tua vida também? Então é bem importante que a gente reflita sobre isso para que a gente para que a gente mude. A partir do momento que você tem consciência de um problema, é aí que vem a mudança, certo? Agora, viver uma vida em que você fala que se aceita, que tá bom assim pra você, só que lá no seu íntimo, na verdade, não tá, porque, gente, eu duvido. Você via que ali no debate eles corriam e eles já se sentiam ofegantes. E algumas falavam, eu me sinto bem assim, eu me sinto maravilhosa e tudo mais. Você não conseguir nem conversar porque você tá ofegante, porque você correu ali 3 segundos, sabe? Você já tá mal. Será que isso não é se enganar? Será que isso não é colocar uma desculpa para que você não mude? Ah, assim tá melhor, tá muito mais confortável? E é muito engraçado, porque muitas vezes a gente coloca essas desculpas e na hora faz sentido. Só que quando você fala assim, não, realmente eu vou mudar, realmente eu vou fazer diferente, você se sente 1000 vezes melhor. Já percebeu isso? A gente sempre se sente melhor quando a gente sabe que está fazendo certo. Isso para tudo na nossa vida. Quando você sabe que você está guardando uma parte do seu salário, quando você sabe que você está fazendo escolhas melhores com o seu dinheiro, quando você sabe que você está se cuidando, está fazendo atividade física, está comendo melhor, quando você sabe, você se sente em paz. Porque o certo, ele nunca vai te deixar desconfortável. O certo, ele nunca vai te fazer uma desculpinha ali, mas depois você acabar se sentindo mal de novo, sabe? E tem coisa melhor do que a gente saber que tá fazendo certo e colher resultados? Você começar a fazer uma dieta e começar a perceber
a sua roupa mais larga, começar a olhar no espelho e olhar a tua barriga menor, você trabalhar e saber que no final do mês ou no começo do mês, uma parte daquele dinheiro vai ser destinado para sua meta. Você aconteceu um imprevisto e você ter dinheiro para lidar com aquilo, não precisar ali recorrer a outra pessoa. Gente, não tem coisa melhor. Eu acho que isso sim é autoestima, sabe? É você entender que eu sei o que é melhor para mim quando eu tô fazendo o certo. É claro que a obesidade, ela tem diversas questões, né? A gente tem questões psicológicas, por exemplo. Antes de eu passar pelo puerpério, que foi um tempo muito difícil para mim, psicologicamente, né, falando. Inclusive, vou até começar a fazer terapia para poder cuidar de diversas questões como essa. Eu tava ali sobrepeso. Na verdade, meu IMC tava de obesidade. Já tava ali, não tava mais sobrepeso, não, tava de obesidade. Eu tava me sentindo mal com o meu corpo. Eu nem conseguia me olhar no espelho, porque se eu olhava, eu chorava, porque eu tava me sentindo gorda, eu já estava gorda, né? Muito mal assim, sem dormir, pensando que minha vida tinha acabado, porque agora eu tinha um filho e eu ia ter que viver ali o tempo todo para poder ficar, e a gente sabe que depois não, as coisas passam, né? E a gente sabe que tem muitas questões hormonais, principalmente na mulher. Só de lembrar me dá vontade de chorar, nem vou falar muito. Mas quando eu tava ali, naquela questão ali psicológica, eu não tinha forças para emagrecer. Na verdade, eu só tinha forças para tirar aquela frustração que eu tava tendo e descontar na comida, para comer mais pão, para acordar de madrugada com fome, porque eu acordava e eu tava amamentando e eu acabava tendo muita fome também, muito mais fome, porque a amamentação emagrece, mas ela te gera assim uma fome que, meu Deus do céu. Então, quando eu passei por isso, eu não conseguia nem pensar em emagrecer. E eu sei que muitos desses obesos passam por isso também. Não tem força psicológica para poder lutar contra aquela doença, sabe? E se você tá nesse patamar, o que você precisa? Você precisa buscar ajuda, né? Porque foi depois que passou por esse período de 40 dias, 50 dias mais ou menos, depois do pós-parto, que o Murilo começou a dormir melhor, que de fato eu fui conseguir ir pra academia, que eu fui conseguir me olhar melhor, que eu fui conseguir focar na minha dieta, porque eu sempre me cuidei, né? Na gestação, eu treinei até o último dia, antes de ir pra maternidade, porque era a minha meta. E hoje olhar pra trás e pensar, caraca, eu eliminei todo o peso da gestação em 6 meses. Mas por quê? O meu psicológico melhorou. Porque se não tivesse melhorado, possivelmente eu ainda tava com aquele peso ou até mais. E às vezes isso reflete nas suas finanças também. Às vezes você está com ansiedade e acaba gastando demais. Às vezes você não tá bem com a tua família e o seu financeiro é a última coisa que você vai estar vendo. Então é importante que você reflita qual é o seu momento e qual tipo de ajuda você precisa estar buscando. Porque muitas vezes não é só uma questão de ir numa nutricionista ou de entrar numa academia. Muitas vezes é uma questão de cuidar da tua mente primeiro, porque se você não estiver bem ali com a tua mente, com a tua cabeça, com os seus pensamentos, com a tua mentalidade, dificilmente você vai conseguir estar bem em outras áreas. E isso é bem importante para que a gente tenha sucesso. E não tem coisa melhor, né, do que a gente estar bem com a gente mesmo, com o nosso corpo, com o nosso financeiro, estar em paz, estar leve. Eu sou uma pessoa que eu vejo alegria em tudo, que eu vejo gratidão em tudo, eu acho tudo incrível. Eu falo, Jesus, obrigado pela minha vida, obrigada pelo meu filho estar bem, pelo ele não estar doente, obrigada pela escolinha que a gente pode proporcionar, obrigada pela saúde do meu esposo, pelo nosso negócio, pela nossa academia, pelo meu trabalho, pelas minhas alunas. Eu fico agradecendo assim, vou pegar uma frigideira aqui. Eu fico agradecendo assim tudo, porque quando eu tava ali passando por aquele momento difícil, aquele momento depois ali que eu tive bebê, eu não conseguia ver graça em nada, sabe? E eu só queria chorar. De madrugada eu sentava
no vaso sanitário assim, e só chorava de cansaço, de exaustão, e pra mim a vida ela tinha perdido a graça, sabe? E eu ficava me pensando, nossa, será que um dia eu vou voltar a ser a Ana animada, feliz que eu era, grata por tudo, que dançava, que fazia as coisas? Será que um dia eu vou voltar a isso? E eu ficava pensando, mas quem eu sou, sabe? Ficava diversas coisas na minha cabeça e eu não conseguia ter forças para pensar em emagrecimento. Mas aí foi depois disso que as coisas foi passando, eu fui me respeitando, que aí sim as coisas foram melhorando. Eu sei que muitas coisas são escolhas e eu acho que sim, obesidade é uma escolha, é uma doença que você consegue controlar através dos seus hábitos e você tem a escolha de procurar um médico, você tem a escolha de procurar mais conteúdo para você poder se informar cada vez mais sobre isso. E você tem, ali até no debate foi questionado, né? Ah, mas ninguém questiona a obesidade das pessoas que têm síndrome de Down. Mas porque a síndrome de Down, ela não tem cura. A pessoa que tem, ela não tem como resolver através de hábitos saudáveis e tudo mais. Ela simplesmente não tem cura, certo? E quando você sabe que algo não tem cura, aí sim você aceita. Mas quando você sabe que tem tratamento, que você pode fazer diferente, que na verdade 99% vai depender de você, é aí que você faz algo para poder mudar, assim como nas suas finanças. Na verdade, as suas finanças 100% dependem de você. Se você não parar e pensar, não, eu vou me organizar, eu vou fazer diferente e tudo mais, dificilmente você vai conseguir ter um resultado, tá? E muitas vezes, até hoje, você não ter conseguido se organizar financeiramente, não é nem por culpa sua, mas é por culpa dos meios e dos métodos que você tem tentado. Coisas que tem tentado fazer e que não tem te trazido resultado. Por isso que eu criei o Planner Vida Financeira Leve, justamente para poder te auxiliar nessa questão, para poder ser ali um lugar onde você vai reunir os seus números, você vai entender quais são suas metas, quais são seus objetivos, organizar a sua rotina, porque no Planner a gente tem a parte também de organização de rotina. E eu vou lançar ele no dia 8 de setembro com um valor super especial de lançamento, uma condição especial e com frete grátis para todo o Brasil. Então, já aproveita e entra no grupo do Projeto 43D, porque lá eu vou liberar o link primeiro e por se tratar de um produto físico, acabando ali as unidades, acabou, né? Então é um produto digital que tem várias unidades. Então, eu vou deixar aqui o link, porque lá eu vou soltar primeiro para as meninas que estão fazendo parte do nosso grupo, tá? Mas eu vou deixar aqui para vocês. Me conta, o que você achou? Acho que eu vou tentar deixar aqui também o vídeo inteiro deles para você poder estar assistindo, tá? E aí depois você me fala o que vocês acharam desse debate. E eu espero vocês amanhã às 11. Um beijo. Até amanhã. Tchau.